Não, né? Sim. Vamos ver o que a gente consegue andar hoje de bactéria. Me ouvem bem? Os slides estão aparecendo? Show de bola. Todo mundo em sala? Então vamos começar. Vamos começar que o tempo é curto, essa aula passa rápido. Passa, né? É muita informação. A gente trabalha muita informação, assim, é fundamental que vocês consigam depois ter um momento para dar uma analisada nos slides, né? Se conseguir assistir novamente as videoaulas que eu estou colocando, eu acho que é produtivo para vocês, né? É claro que vocês não têm só a disciplina de microbiologia, mas é algo que possa ser produtivo. Então, às vezes eu sei que passa rápido, que as informações, elas são muitas informações, mas infelizmente o tempo que a gente tem, eu estou buscando trazer o máximo possível de informações para vocês exatamente para isso. Para abastecer vocês com informações essenciais para a microbiologia. E aí a gente fez vírus na aula passada, né? Na aula passada, eu terminei com os vírus, só voltar aqui, e tem, logo após essas informações importantes aqui, ó, tem umas lâminas, essa lâmina aqui, viroides, virusoides, prions. Eu gostaria que vocês dessem uma lida só nisso. Eu não vou gastar energia agora com isso aí não, tá? Aquilo ali é um complemento de leitura. Tá? Então dê uma lida depois para termos noção da existência daquelas unidades microbiológicas ali. Mas o que importa para a gente mesmo, além dos vírus, são as bactérias hoje. Então hoje a gente vem com bactérias. Vamos ver até onde a gente consegue avançar. Vamos ver se a gente consegue terminar. Tomara que sim. Mas se não, também não tem problema, a gente vai buscar retomar isso em outro momento, tá? Então, na aula passada, a gente fez a revisão da classificação dos seres vivos, né? Nos domínios. E aí, os procariotos, eles se enquadram no domínio arquea e no domínio bactéria. Então, o que a gente vai ver hoje é o domínio bactéria, tá, pessoal? Não é o domínio arquea. O domínio bactéria que é o domínio que inclui a grande maioria das bactérias e as bactérias que estão associadas ao nosso dia a dia. O domínio arquea, ele inclui bactérias que são extremófilas, ou seja, associadas a ambientes extremos. O que são ambientes extremos? Fontes termais, regiões de altíssima temperatura, regiões de altíssima salinidade. Então, esses ambientes extremos, eles não estão associados ao nosso dia a dia. Então, normalmente, a gente não tem o foco das arcas para o nosso dia a dia. Agora, as eubactérias não. As eubactérias são as bactérias que estão associadas ao nosso dia a dia. São bactérias que nós conseguimos explorar com importâncias gigantescas para a saúde, para a biotecnologia, para a agricultura, para o meio ambiente, por uma série de fatores que são fatores extremamente marcantes para o nosso dia a dia. Então, as eubactérias são as bactérias que realmente nos interessam. O que nós temos como características gerais? Então, vamos lá. Primeiro, procariotos, já batemos nisso. Então, são células que não possuem núcleo organizado, material genético disperso no citoplasma. Tá? Segundo, toda bactéria é unicelular. Não existe bactéria pluricelular. Todas são uni. O que elas podem fazer? Elas podem formar colônias. O que são colônias? Colônias são grupamentos celulares que estão em conjunto
E estarem em conjunto traz benefício para todo mundo. Então, o fato de viverem junto traz benefícios para todos os indivíduos, mas não formam uma unidade pluricelular. Então, são vários indivíduos unicelulares que vivem em conjunto. Cada bactéria numa colônia, ela é uma unidade biológica independente. Uma vive independente da outra. Ela se alimenta sozinha, cresce sozinha, se reproduz sozinha e assim por diante. As bactérias, elas possuem parede celular normalmente, digo normalmente, porque existem algumas bactérias mais simples que não têm parede celular, mas a grande maioria vai ter parede celular. E a parede celular das bactérias, ela é formada por uma substância chamada peptoglicano ou peptidoglicano. Então, característica da parede celular bacteriana, peptidoglicano. Conhecimento da parede celular da bactéria é importante. Por quê? Porque se nós tivermos bactérias causadoras de doenças, e essas bactérias tiverem que ser controladas por medicamentos, os alvos dos medicamentos que controlam as bactérias, eles são diversos. E um dos alvos é a parede celular. A parede celular tem uma importância muito grande para a bactéria, por quê? Porque a parede celular, ela protege a célula bacteriana contra a variação de ganho excessivo de água. Porque se a bactéria ela se coloca num ambiente em que ela tem a característica de ganhar água, a tendência é, se não tiver parede celular, ganha água, incha, explode, morreu. Então, para evitar variação de volume, que permitiria rompimento da célula, no ambiente em que ela tem a tendência a ganhar água, a presença da parede celular é importante. E uma bactéria, normalmente, quando ela infesta o nosso organismo, ela tem uma tendência a ganhar água. O nosso organismo ele tem uma tendência a fornecer água para a bactéria. Então, para evitar que ela se rompa, parede celular. E aí nós conhecemos a composição dessa parede. É peptoglicano. Então, o que alguns antibióticos fazem? Alguns antibióticos bloqueiam a produção de peptoglicano na bactéria. E aí, quando a bactéria não produz peptoglicano, o que ela não consegue formar? Parede celular. Se ela não forma parede celular, ela no nosso organismo começa a se hidratar muito. Ela ganha água, explode. Então nós conseguimos nos livrarmos das bactérias por meio de um alvo. Qual é o alvo? A parede celular dela. E o conhecimento da parede celular bacteriana, então tem uma importância muito grande para a gente. Comparando, por exemplo, com uma célula vegetal, que também tem parede celular. As 3 células têm parede celular, pessoal. Bactéria, célula vegetal e fungo. Bactéria, peptoglicano. Célula vegetal, celulose. Parede celular da célula vegetal, celulose. Fungo, quitina, uma substância chamada quitina. As algas também. As algas também têm parede celular, normalmente de celulose. Tá? Outra característica marcante, grande diversidade metabólica. Chegamos a citar isso. Lá na introdutória de microbiologia, a gente falou da diversidade metabólica. Falamos da fermentação, da fotossíntese, da quimiossíntese e da respiração. Então, as bactérias elas possuem todas as diversidades possíveis. Existem bactérias que fazem fotossíntese. Essas são importantíssimas para o meio ambiente, porque elas produzem oxigênio e formam base de cadeia alimentar. Existem as que fazem quimiossíntese, são menos frequentes, mas ocorrem. E existem as heterotróficas, que fazem respiração e que fazem fermentação. Então, diversidade metabólica gigantesca. Outra importância marcante, importância ecológica e médica. Importância ecológica está relacionado a N
N fatores ecológicos aos quais as bactérias estão associadas. Eu citei para vocês, por exemplo, decomposição. Mas além da decomposição, acabei de falar aqui, bactéria que faz fotossíntese é base de cadeia alimentar. O nome disso é produção. As bactérias, elas têm uma importância gigantesca porque elas atuam como fixadoras de nitrogênio. Elas atuam como renovadoras de oxigênio. Então, a importância ecológica é gigantesca, depois a gente volta a acentuar. E importância médica. A importância médica está ligada ao fato de que muitas são causadoras de doenças. E do mesmo jeito que são causadoras de doenças, algumas são fornecedoras de antibióticos. Como assim? Eu falei que antibiótico serve para quê? Para matar bactéria. Existem bactérias que são competidoras com outras bactérias. E essas bactérias competidoras, elas fazem o que para ganhar na competição? Produzem substâncias que impedem a proliferação de outras, bloqueiam a atividade biológica de outras. E aí essas substâncias funcionam como inibidores do crescimento bacteriano, antibiótico. Então você tem uma bactéria que ela é identificada como fator médico negativo, que é a que causa a doença, mas tem aquelas que são usadas para que nós possamos explorá-las para produzirmos medicamentos para matarmos outras bactérias. As bactérias, elas têm uma variação muito grande em forma e agrupamento colonial. E a variação na forma e no agrupamento é importante para classificação e identificação bacteriana. E aí essa identificação permite que nós possamos reconhecer bactérias patogênicas, causadoras de doenças. Então, de uma forma ampla, algumas características gerais que vale a pena a gente destacar. Procariotos. Então, esses procariotos vão apresentar uma estrutura celular que nós vamos identificar alguns componentes. Essa aí é a imagem... Eu acho que é a imagem daquele exercício que eu passei para vocês. Vocês identificarem os componentes. Então, vamos ver o que a gente conseguiu identificar dos componentes quando vocês fizeram os exercícios. Então, aqui eu tenho uma estrutura complexa de uma bactéria. Por que eu digo estrutura complexa? Porque se eu analisar a estrutura mínima de uma bactéria, o mínimo que tem que ter, o mínimo, membrana plasmática, nucleoide, citoplasma e ribossomos. Esses 4 não podem faltar. Toda bactéria obrigatoriamente tem que ter esses 4 componentes. Uma membrana delimitadora, um citoplasma, mergulhado nesse citoplasma, o nucleoide, que é o material genético, e os ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteínas. Outros componentes podem aparecer. Aí os outros componentes que podem aparecer: parede celular, um glicocálice. Esse glicocálice é um revestimento externo à parede. Esse glicocálice ele pode ser denominado cápsula ou camada gelatinosa. Aqui está escrito cápsula. Fímbrias, pile, plasmídio e flagelo. Então aqui eu tenho o desenho de uma bactéria completa. Nem todas as bactérias possuem todas essas estruturas. Mas essas estruturas, quando aparecem, elas trazem importância para a bactéria. Agora, o que vocês não podem esquecer? Componentes mínimos: membrana, citoplasma, ribossomos e um nucleóide. Vamos então procurar identificar a função de cada um desses caras para a bactéria e tentar trazer alguma importância médica, alguma importância econômica, alguma importância para o nosso dia a dia. Vamos começar com a membrana. A membrana plasmática para a bactéria ela tem uma importância
que é a mesma importância para a membrana plasmática de todas as células. Primeiro, ela é uma barreira seletiva de transporte. Ou seja, substâncias que querem entrar na célula ou querem sair da célula, tem que passar pela membrana. Então, ela vai selecionar substâncias que entram ou saem da célula. Se houver parede celular por fora, a parede ela também atua como um fator de seleção, mas ela não tem o mesmo poder seletivo que a parede celular. Ela é o principal componente de seleção. Tudo que passa pela membrana também passa pela parede. Nem tudo que passa pela parede passa pela membrana. Entendeu o que eu falei? Tudo que passa pela membrana, tá aqui dentro da membrana, ó, vai ter passado pela parede. Mas nem tudo que passou pela parede vai passar pela membrana. Então a membrana, ela atua selecionando o que entra e o que sai da célula. Reveste e protege. Se é um envoltório, todo envoltório tem uma função protetora. Essa história que eu falei da bactéria ganhar água. Quando ela ganha água, ela tem a tendência a inchar. Ela não explode por dois fatores. O primeiro fator que faz com que ela não exploda é a membrana. Só que a membrana é pouco resistente. Então a membrana não consegue suportar muito. Então, para proteger melhor, parede. Mas antes da parede, tem a membrana. Então ela também tem um papel protetor. Uma característica que não é observado na membrana dos eucariotos. A membrana, ela participa nas bactérias do metabolismo energético. Se a bactéria precisa produzir energia, ela tem que fazer a respiração celular. A respiração celular envolve a participação de enzimas. As enzimas que fazem a respiração celular, elas são encontradas dissolvidas no citoplasma e na membrana plasmática da bactéria. Se for uma célula eucariota, as enzimas que participam do processo de respiração celular, elas são encontradas no citoplasma e dentro de uma organela chamada mitocôndria. Vocês já ouviram falar dela? A mitocôndria é a organela da célula eucariota responsável pela respiração celular. Então, na célula eucariota, respiração celular, enzimas no citoplasma e dentro da mitocôndria. Célula procariota tem mitocôndria? Não. Célula procariota não tem organela. Na verdade, tem uma organela, que é o ribossomo. Mas nenhuma. Célula procariota não tem mitocôndria, mas faz respiração celular. A respiração celular da célula procariota envolve o quê? Enzimas. Enzimas que estão onde? No citoplasma e na membrana plasmática. Então, isso é importantíssimo. A membrana plasmática ela é o local de ocorrência de reações importantíssimas para o metabolismo energético. Não só a respiração celular. Para as bactérias que fazem fotossíntese, na membrana plasmática nós vamos encontrar enzimas relacionadas à fotossíntese. Tá? A membrana, ela está relacionada à comunicação. Como assim? A comunicação de uma célula com outra é feita por meio de sinais químicos, e esses sinais químicos são reconhecidos por receptores presentes na membrana. Vocês lembram da aula de ontem? O vírus, ele encosta na célula, se comunica com a célula por meio de proteínas de comunicação. O nome disso é sinalização química. Do mesmo jeito que o vírus, ele tem a capacidade de se comunicar com a bactéria, as bactérias se comunicam com outras por meio de sinalização proveniente da membrana. Bem como a membrana é alvo para antibióticos também, né? Muitos antibióticos, eles atuam diretamente sobre a membrana plasmática, desestabilizando a membrana, tornando assim a bactéria suscetível a uma destruição.
além de ser alvo, pessoal, de anticorpos. Quando a membrana está exposta nas bactérias que não têm membrana, não tem parede celular, por exemplo, ela vira alvo de anticorpos. Então, ela é um local para atuação das defesas do organismo contra a ação das bactérias. Multifuncional. Depois da membrana, nós temos... desculpa. Há uma diferença marcante em relação à membrana das células das bactérias em relação de outras células. E a diferença é a seguinte: primeiro, a membrana das células das bactérias, elas não têm esteroides. Esteroide é um tipo especial de lipídio. Por exemplo, as nossas células, as células dos animais, elas têm na membrana colesterol, que é um esteroide. Membrana de bactéria não tem esteroide. Então, muitas vezes, a estrutura da membrana ela é diferente e exatamente por isso ela pode ser alvo de alguns antibióticos sem que esses antibióticos afetem as nossas células. Tá? Algumas bactérias podem apresentar uma dobra na sua membrana chamada mesossomo. O que é isso? Algumas, a membrana aqui, ó, ela vai ter uma dobra aqui para dentro. Algumas bactérias, não todas. Essa dobra recebe o nome de mesossomo. Quando o mesossomo aparece, qual a importância dele? Ele vai concentrar as enzimas relacionadas ao processo de respiração. Então, ele vai ser o principal local de ocorrência da respiração celular. Se a bactéria não tiver mesossomo, a respiração acontece ao longo de toda a membrana. Se ela tiver, a respiração se concentra no mesossomo. Tá bom? Então, é uma observação, é uma informação extra. Membrana de bactéria não tem esteroides e membrana de bactéria pode ter mesossomo. Parede celular. Outra estrutura de grande importância para a célula bacteriana é a parede celular, que, como eu já falei, finalidade é promover uma proteção. A parede celular promove integridade e forma para a célula. Essa integridade, ela gera uma proteção contra a ação danosa de agentes físicos, químicos e biológicos. Então, as bactérias que possuem parede celular, elas estão muito mais protegidas, como eu já falei. A parede celular, quando aparece, ela passa a ser mais externa. É o componente mais externo. Então, é o primeiro componente a entrar em contato com o ambiente. É o primeiro componente a entrar em contato com glóbulos brancos. É o primeiro componente a entrar em contato com anticorpos. Então, ela se torna o principal componente de interação celular quando ela está presente. E por isso, assim como acontece com a bactéria, ela é alvo terapêutico. Ela é alvo para muitos antibióticos, como eu já falei. Bom, eis que a parede celular, ela traz uma outra importância muito grande para a gente. Por quê? Porque a parede celular, que é formada de peptídeo glicano, ela pode apresentar variação anatômica nas diferentes bactérias. Mais precisamente, nós temos duas variedades de parede celular. Uma variedade é assim, ó. Olha para esse esquema aqui, ó. Esse esquema aqui de cima. Peguei uma bactéria, cortei a parede celular e mostrei aqui para você. Isso que você está observando aqui embaixo, essa camada aqui de baixo, ó, essa camada aqui, ó, essa camada aqui que eu estou destacando em vermelho, é a membrana plasmática da célula. Essa camada que está em cima aqui, ó, é a parede celular. Do lado de cá eu peguei uma outra bactéria, fiz um corte e trouxe para cá para mostrar para vocês a parede celular. Então, ó, essa camada aqui de baixo, ó, é a membrana da célula.
Essa camada aqui do meio, que eu vou destacar em azul, ó, é a parede celular. Nota que nessa do lado de cá, nessa aqui, ó, a parede celular, ela é muito grossa. Membrana e uma parede celular grossa. Nessa de cá, a parede celular ela é fina. E por cima da parede celular tem uma outra camada de membrana. Enxergou? Então presta atenção. Parede celular grossa e parede celular fina com uma camada membranosa por fora. Essa parede celular grossa aqui é uma parede celular que nós caracterizamos como parede celular gram-positiva. Essa parede celular fina, que tem por fora uma outra camada de membrana, é uma parede celular chamada gram-negativa. Então, o que eu quero que vocês visualizem? As bactérias, elas podem apresentar duas estruturas diferentes de parede celular. Uma parede celular que nós chamaremos de gram-positiva e uma outra parede celular que nós chamaremos de gram-negativa. A gram-positiva, aqui ó, tem uma espessa camada de peptidoglicano. A gram-negativa, ela possui uma fina camada de peptidoglicano e depois uma outra membrana externa. Ok? O que são esses termos gram-positivo e gram-negativo? Esses termos gram-positivo e gram-negativo fazem referência a uma técnica que um cientista de sobrenome Gram identificou para reconhecermos esses dois tipos diferentes de bactérias. Eles criaram uma técnica de uso de corantes, corantes que são utilizados para tratar as bactérias e testá-las como sendo bactérias portadoras de parede gram-positiva ou parede gram-negativa. Eles pegam as bactérias, submetem as bactérias a uma série de corantes. Corantes que são descritos aqui do lado, ó. Cristal violeta. Depois, submetem ela a um corante chamado Lugol. Depois, lavam com álcool e acetona e depois submetem elas a um corante chamado fucsina. Quando elas submetem essas bactérias a essa sequência de corantes, as bactérias que forem gram-negativa, elas vão absorver o corante fucsina, que tem uma coloração rosa. As bactérias gram-positiva, elas vão absorver o corante violeta e não vão absorver o corante fucsina. Então, elas ficam com uma coloração violeta. Então, nós conseguimos identificar as bactérias nessa coloração mais avermelhada ou mais roxeada, de acordo com serem submetidas a essa sequência natural de coloração. O nome dessa sequência de coloração, método de coloração de Gram. Então, o que o método de coloração de Gram permite para a gente? Permite que nós possamos identificar duas categorias bacterianas de acordo com a sua parede celular. Bactérias gram-positivas ou gram-negativas. Tá, professor, e daí? Identificar as bactérias como gram-positiva ou gram-negativa é extremamente importante para você saber escolher qual antibiótico usar, qual antibiótico aquela bactéria vai responder e qual vai afetá-la.
E aí eu consigo direcionar um determinado tratamento de acordo com o tipo de bactéria que está causando a infecção. Por exemplo, você chega no médico com uma suspeita de infecção bacteriana. Você vai ter uma série de sintomas e os sintomas eles vão levar o médico a pensar, pô, esse cara pode estar com uma infecção bacteriana. Então o que que a gente vai fazer? Vamos fazer uma coleta de material biológico para testarmos. Aí eles vão fazer uma coleta do seu material biológico para testar se você está com infecção bacteriana. Aí eles vão pegar as bactérias, uma amostra do seu organismo, respiratório, salivar, sangue, né? E vão testar aquela amostra cultivando as bactérias, fazendo um meio de cultura. Meio de cultura esse que a gente vai fazer lá no laboratório. Vou mostrar para vocês como faz isso. Aí nesse meio de cultura você vai ter uma população de bactérias. Aí quando você pega essa população bacteriana, o médico fala, peraí, que bactéria é essa? É uma bactéria gram-positiva ou uma bactéria gram-negativa? Porque eu tenho que saber para saber qual antibiótico que eu vou dar. Porque se ela for gram-positiva, se eu der um antibiótico X, ele não faz efeito. Se ela for gram-negativa, se eu der o Y, ele não faz efeito. Então, para saber qual é o antibiótico que ele vai te dar para combater a bactéria, o que ele vai fazer? Vai pegar aquele meio de cultura e vai submetê-las a uma metodologia de Gram. Porque ele vai perceber, opa, a bactéria ela é gram-positiva, então ela tem a parede muito grossa. Ou a bactéria é negativa, ela tem a parede fina, mas ela tem 2 camadas. E aí ele vai escolher o antibiótico certo para poder fazer o tratamento. Então é uma técnica rápida de ser feita e facilmente consegue se identificar qual é a classe bacteriana que está lhe causando o problema. Se o seu problema for ocasionado por uma bactéria gram-negativa, o tratamento é mais problemático, porque as negativas elas são mais resistentes aos antibióticos e as positivas menos resistentes aos antibióticos. Então, a técnica de Gram ela é extremamente importante para a microbiologia. E por que ela é importante para a microbiologia? Permite a identificação rápida de qual tipo bacteriano está causando uma infecção. Com isso, o que eu faço? Rapidamente eu identifico uma bactéria, rapidamente eu vou te submeter a um tratamento. Eu vou economizar tempo, vou economizar dinheiro, porque eu sei qual medicamento eu vou te dar, e sempre vou te escolher um medicamento extremamente específico. Ela auxilia na escolha do antibiótico correto que você vai usar. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Mulher é muito comum ter infecção urinária. Aí quando a mulher tem infecção urinária, ela vai lá e faz o exame de urina. Aí no exame de urina, o médico ele identifica a presença de alguns compostos que são compostos liberados por bactérias. Ele, opa, tá com bactéria. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua urina e vai fazer uma colônia das bactérias que estão presentes na sua urina. E vai testar essas bactérias se elas são gram-positiva ou negativa. Aí ele vai falar, ele está com uma infecção urinária de bactéria gram-positiva. Antibiótico, dá lá antibiótico X. Não, a bactéria é gram-negativa, ela é mais resistente, então dá um antibiótico mais forte. Então o antibiótico que ele vai te dar vai ser depois de ter feito esse teste e esse exame. Então essa é a importância da coloração de Gram. Diagnóstico de patologias. Ajuda a identificar a causa de infecções graves, como sepse, meningite, onde o tempo de resposta é muito importante. Característica da bactéria. Além de curar as bactérias, a técnica fornece informação sobre o seu tamanho, arranjo. Você consegue ver melhor a bactéria. Acompanhamento e monitoramento. Permite verificar se um tratamento está sendo eficaz e monitorar o impacto de micro-organismos nos processos industriais, processos fermentativos. Olha aqui, não só para a saúde. Simplicidade e custo. Técnica barata, rápida de se executar. Então, traz uma série de vantagens. Olha o tempo que eu estou gastando para falar disso.
talvez de tudo que eu vou falar hoje, o mais importante para vocês na disciplina de microbiologia é exatamente entender gram positivo e gram negativo. Então, o que é a técnica de gram? Para poder fechar? Submeter as bactérias a uma sequência de coloração com corantes específicos que têm afinidade pela parede celular de uma ou de outra. Primeiro passo, cristal violeta. Segundo passo, um corante chamado Lugol. Terceiro passo, lavar com álcool e acetona. Quarto passo, fucsina. Se a bactéria for gram positiva, ela absorve o corante violeta e fica violeta. Se ela for gram negativa, ela vai absorver a fucsina e vai ficar rosada. Ok? Lá na apostilinha que eu preparei para vocês, no material escrito que eu peguei para vocês, essas informações elas estão lá colocadas passo a passo para se entender de uma forma mais marcante o método de coloração de gram. Cápsula bacteriana. A cápsula bacteriana, na verdade, pessoal, é um dos nomes que se dá ao que nós chamamos de glicocálix ou glicocálice, tanto faz. Ouve, todo revestimento externo de uma bactéria é chamado de glicocálix. Todo revestimento externo de qualquer célula é um glicocálix. E aí existem diferentes nomenclaturas para esse glicocálix. No caso da bactéria, o glicocálix ele pode ser chamado de cápsula ou ele pode ser chamado de camada viscosa. Então você tem o glicocálix sendo chamado de cápsula ou então de camada viscosa. Qual é a diferença? A diferença é a maneira que ele está aderido externamente à membrana. Se ele está aderido de uma forma mais firme, ele é uma cápsula. Se ele está aderido de uma forma mais molenga, ele é uma cápsula viscosa. Mas os dois representam um glicocálix. A maioria das vezes, quando você observa uma bactéria, o que ela vai ter é uma cápsula. Revestimento viscoso e gelatinoso externo à bactéria, formado por polissacarídeo, polipeptídeo ou ambos. Polissacarídeo é o quê? Açúcar. Polipeptídeo é o quê? Proteína. Então essa cápsula ela é formada de açúcar ou proteína ou uma mistura dos dois. Se ela for durinha, cápsula. Se ela for molenga, camada viscosa. A cápsula, ela fornece proteção. Função protetora. Ó, proteção imunológica. Dificulta que glóbulos brancos fagocitem a bactéria, inibindo a resposta imunológica. As bactérias que têm cápsula são bactérias que se escondem mais das células de defesa do nosso sistema imunológico. Cria mais uma barreira para evitar a desidratação excessiva, ó, protege contra a dissecação. O conteúdo interno da bactéria ele tem mais dificuldade de ser perdido, de ser evaporado, quando ela é uma bactéria com cápsula. E, olha aqui, algumas importâncias médicas. Adesão e barreira. A cápsula auxilia as bactérias a se aderirem às superfícies. A adesão às superfícies, ela é promovida pela presença da cápsula. Não só a cápsula. Essa estrutura aqui, ó, fímbria, ela também ajuda na adesão. E aí, quando a bactéria consegue se aderir numa superfície, ela tem uma tendência natural a formar o que nós chamamos de um biofilme. Então, a cápsula e a fímbria são estruturas que participam da formação do biofilme para a colonização da bactéria em uma determinada superfície. Quer ver um biofilme? Olha aqui um biofilme.
Aí, ó. Olha aqui um biofilme aqui, vê esse dente aqui, ó. Tá vendo esse dente sujo aqui em cima? Isso aqui é uma placa bacteriana. Quando essa placa endurece, calcifica, ela passa a ser chamada de tártaro. O que é essa placa bacteriana? Essa placa bacteriana aqui é esse tal desse biofilme que eu falei aqui, ó. Uma bactéria gruda no dente com a cápsula e a fímbria e elas vão se juntando umas às outras e criam uma capa viscosa no dente. Agora, o que esse biofilme vai trazer? Esse biofilme ele vai trazer um acúmulo muito grande de bactéria. E aí esse acúmulo muito grande de bactéria vai fazer com que essa bactéria passe a liberar ácidos que vão corroer o dente, a parte do esmalte dentário, abrindo caminho para a instalação da bactéria causadora da cárie. Então a cárie, olha aqui embaixo o resultado, ó. Se isso aqui não for removido, a placa e depois o tártaro abrem o caminho para a cárie. Então eu estou mostrando um exemplo prático da participação direta da cápsula na formação de biofilmes. Tá? Aqui, ó, importância clínica. A presença da cápsula é frequentemente associada a cepas bacterianas mais graves e a presença da cápsula favorece a formação de biofilmes. Olha um outro problema para os biofilmes. O outro problema, aqui, ó, importância industrial. Existem bactérias que elas têm uma tendência natural a se acumular em tubos fechados de equipamentos e formam biofilmes acumulados nesses tubos. Esses biofilmes compõem o que nós chamamos de lodo. E aí esse lodo, ele pode trazer problemas gigantescos para a indústria por promover contaminação, afetar a qualidade final de um determinado produto. Biofilme. E quem promove esse biofilme é a cápsula e a fímbria. Então, se nós tivermos a capacidade de criarmos produtos que impedem a formação de uma cápsula, nós conseguimos ter produtos que fazem o quê? Impedem o biofilme. Impedem, por exemplo, uma placa bacteriana. Mas na indústria, ó, impedem, por exemplo, que alguns tubos que são usados para a condução de produtos que devem ter alta qualidade sejam afetados. Quer ver um exemplo de biofilme que acontece na casa de vocês? Às vezes vocês percebem? Canudo reutilizado. Tem gente que pega aqueles copos que tem canudo, aí vai lá e toma um suco, toma um leite, toma alguma coisa naquele copo. Aí lava o copo, passa uma água no canudo. Aquele canudo ali por dentro, ele vai ficar contaminado com bactéria. E essas bactérias vão se aderir ali e daqui a pouco vão formar um biofilme. Daqui a pouco ali por dentro tá cheio de lodo. Aquele lodo é a bactéria que formou o biofilme. O que você tem que fazer? Se você tem canudo que você reutiliza na sua casa, você tem que comprar aquela escovinha que você passa lá dentro para limpar o canudo. Porque se você não limpar o canudo, vai dar biofilme, vai dar contaminação bactéria e daqui a pouco você está com caganeiro porque está contaminado com um monte de bactéria. Então a cápsula tem importância. Importância clínica. Bactérias com cápsulas são mais virulentas. Também importância clínica. Elas estão associadas à formação de biofilmes. Isso pode promover o desenvolvimento de algumas doenças, como, por exemplo, a cárie. Cárie é uma doença, tá? Cárie é uma doença. Doença causada por uma bactéria. Streptococcus mutans, ó, é o nome da bactéria. Cárie, ela é transmitida por compartilhamento de objetos. Comi com uma colher, a pessoa comeu com a minha colher, se eu tenho cárie, a pessoa pega a cárie, pega a bactéria. Beijo na boca, transfere a bactéria.
É uma doença. O que a gente evita com a escovação, porque a escovação evita o biofilme e evita o acúmulo da Streptococcus mutans nos dentes. Beijo também. Beijo transmite bactéria, transmite Streptococcus, transmite cárie. E vou te dizer, é o principal fator. É o principal fator. É a transmissão via beijo. Quando você beija ali, o que você troca de saliva, o que você troca de baba, você não conta. E vai um monte de bactéria. Bactéria, protozoário, ameba, tudo é trocado ali, ó. E a bactéria causadora da cárie vai junto. É. Fímbria. É até que horas a aula mesmo? Até que horas? 9h35. Tá. Acabar, vou parar aqui então. Paramos aqui, nós voltamos falando das fímbrias no próximo momento, tá? Se o próximo momento já for no laboratório, aí eu completo no laboratório junto já com o desenvolvimento de práticas associadas às bactérias, tá bom? Se não, se ainda for aqui, a gente já encerra isso aqui na próxima semana. Ok? Ok. Beijos, valeu, galera. E até a próxima. Tchau. Tchau. São seus, Andréia. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, Flávio. Boa noite. Boa noite.